Evangelho segundo o Espiritismo, agora no final mesmo, né, bem no finalzinho, nas preces pelos obsedados. E no capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Quando a gente fala em obsessão e fala em obsedados, é um assunto bastante delicado. É um assunto bastante delicado dentro do Espiritismo, porque existe um senso comum com relação à obsessão. Quando a gente fala em obsessão, existe um senso comum, existem as obsessões graves, como nós vamos ver aqui Allan Kardec falando, a obsessão, nos casos de obsessão grave. Existem aquelas obsessões que o Albino Teixeira fala na mensagem dele, que são aquelas obsessões que não é que ele usa um termo parecido com esse que eu vou falar, eu não me lembro exatamente as palavras dele na mensagem, mas ele diz assim, que não é o vento que arranca a árvore de uma vez, mas os pequenos, os cupins, os pequenos, fazendo uma analogia com as nossas pequenas atitudes no dia a dia, que fazem com que a obsessão se instale e derrube a árvore, que são os cupins, que são as pragas, que são aquelas pequenas coisas que vão corroendo a raiz, a nossa raiz, que vem na nossa raiz através do nosso pensamento, que vem do nosso dia a dia, através do nosso pensamento, através das nossas conexões. Então, a obsessão, ela requer um estudo. A Sandra estava falando na semana passada, e é verdade, ela requer um estudo muito grande. A gente precisa pegar vários livros e precisa fazer um curso de obsessão e desobsessão. Que aí nós vamos encontrar o livro Obsessão e Suas Máscaras, onde a doutora Marlene, através da obra de Chico Xavier, ela recolheu todos os casos, todos esses casos de obsessão, e foi analisando uma a uma e foi catalogando essas obsessões. Na própria obra do André Luiz, a gente vai encontrar em toda a obra casos de obsessão e desobsessão, casos de tratamentos que estão feitos dentro dos centros espíritas, dentro da própria casa da pessoa, dos espíritos que vêm trazer esse conforto, vamos dizer assim, separar esses espíritos que estão, separar a maneira de dizer, né? Porque eles vêm e eles tratam desses espíritos obsessores. Eles nunca separam. Inclusive o Clarencio, no livro Entre o Céu e a Terra, fala que é muito perigoso separar uma obsessão. Portanto, quando alguém promete, fala, olha, você está obsediado e nós vamos fazer um trabalho hoje e vai ser separado, coloca um pé atrás. Porque lembrem das palavras do Clarencio. O que ele diz para o André Luiz? Que muitas vezes a obsessão instalada cria raízes no pensamento, cria raízes no cérebro, de cérebro para cérebro, de mente para mente, que é o cérebro do espírito, né? O corpo mental, de corpo mental para corpo mental, e no caso dos encarnados, atinge o próprio sistema nervoso, o próprio cérebro do encarnado, e separar repentinamente pode causar uma impedância. E aí o que acontece? Pode levar o obsediado à morte. Ele fala isso no livro Entre a Terra e o Céu. Então, essas promessas, eu vou fazer alguma coisa para acabar com a sua obsessão, ou eu vou fazer alguma coisa rápida, como a gente colocar o pé atrás e tomar cuidado. Porque os espíritos elevados, eles tratam sim a obsessão. Eles tiram, vamos dizer assim, o obsediado, mas com muito amor. E tudo isso é feito com um trabalho muito grande e com muito amor. Nós vamos encontrar na coleção André Luiz, nós vamos encontrar também no livro Obsessão e Suas Máscaras os casos e como é feito esse processo de desobsessão, como ocorre esse processo de desobsessão. Mas o amor está à frente de qualquer trabalho que é feito por esses espíritos, porque são espíritos elevados e eles vão buscar na raiz do problema. Eles vão entender o todo, da onde vem o contexto, como a gente fala. Porque muitas vezes a gente precisa contextualizar para a gente poder entender o que ocorre, entender todo o processo, e eles mostram isso. A gente tem diversos exemplos dentro da literatura espírita, dentro da obra do André Luiz. E o Allan Kardec, ele fala
Aqui, continuando na parte onde a Sandra parou, então ele diz assim, nos casos de obsessão, vou voltar um parágrafo, e ele diz assim, nos casos de obsessão grave, o obsedado está como envolvido e impregnado por um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e o repete. Então existe uma ação, um agente, uma ação de um sobre o outro, com esses fluidos perniciosos que ele diz aqui. É necessário livrá-lo desse fluido. Mas um mau fluido não pode ser repelido por outro da mesma espécie. Por uma ação semelhante à que o médium curador exerce nos casos de doença, é preciso expulsar o mau fluido com a ajuda de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reagente. E esse reagente é o quê? É o amor. Esse reagente é o carinho que esse espírito elevado, ele vai até o obsediado, conhecendo o caso dele, e ele vai e trabalha em cima, e faz um trabalho em cima daquilo que está sendo feito, daquela obsessão que está sendo feita, daquele mau fluido, como diz Allan Kardec, e ele reverte essa situação. Não é rápido, não é também uma coisa que é impossível, mas é preciso dar sempre os primeiros passos. E os espíritos superiores, eles sabem como realizar esse tipo de trabalho. Muitas vezes os primeiros passos se dão aqui nas salas de desobsessão, nas salas de passe, enfim, dentro do centro espírita de uma forma geral, das casas espíritas, e o que acontece? E o que propicia os espíritos superiores a darem a continuidade ao trabalho que é feito quando o espírito é levado do outro lado. Muitas vezes ele é feito dentro da própria casa, da nossa própria casa, num momento em que nós estamos numa situação onde não há possibilidade de sair de casa. Os espíritos têm recursos para esse tipo de... Os espíritos elevados têm recursos para esse tipo de trabalho. Então ele continua assim: faz-se também necessário, e acima de tudo, agir sobre o ser inteligente, com a qual se deve falar com autoridade, sendo que essa autoridade só é dada pela superioridade moral. Quanto maior for esta, tanto maior será a autoridade. Autoridade legitimada. É essa autoridade. Autoridade legitimada. O que é autoridade legitimada? É quando um ser tem uma moral acima, tem uma moral ilibada, vamos dizer assim, e ele vai e ele tem essa autoridade. É a autoridade legitimada. Porque existe autoridade e existe autoritarismo. Você pode gritar com o espírito, você pode falar, saia daqui agora, faça não sei o quê. E ele pode falar, eu vou fazer, eu vou sair, etc. Mas não existe aquela autoridade legitimada que vem do espírito superior. Isso nós aprendemos na coleção André Luiz constantemente. Nós vamos ver o Gúbio, o trajeto que ele faz para chegar até o Gregório, para chegar até o Gregório, para libertar a Margarida, porque ele vai, tem o pai da Margarida que é juiz, que é o pai da Margarida que é juiz, que prendeu o filho do outro, do Saldanha, que tem diversos obsessores obsediando a Margarida, e o próprio Gregório fala que ele precisa daquela matéria, ele se alimenta da matéria dela. Vocês vão ver no diálogo dele com o André Luiz, o Eloy e o Gúbio, quando eles estão lá na cidade do Gregório, lá onde ele comanda, naquela cidade onde ele comanda, que ele fala que ele vai fundo, vai, passa por diversas camadas para baixo e chega na cidade do Gregório. E ele diz, eu me alimento dessa matéria da Margarida, dessa matéria mental da Margarida. Mas ali por trás tem uma história de um livro, entre outros casos que tem no livro Libertação, tem uma história de um livro ali da história da Margarida. E tudo sob a direção, e tudo sob o comando e sob o trabalho do Gúbio e da Matilde, né, que também é um espírito de alta hierarquia, mãe da Margarida, e vai ser filha dela, que acaba se tornando filha dela numa outra encarnação,
faz um preparo para Margarida para ela se tornar filha dela na outra encarnação, e o Gregório, que é filho dela, e o Gúbio, que é pai da Margarida também em outra encarnação. Então tem todo um livro assim bem interessante, um livro muito bonito, vale a pena ler, como toda a obra do André Luiz. Então é essa autoridade legitimada. Quanto maior a autoridade, como diz Allan Kardec, melhor será a qualidade do trabalho. E ainda não é tudo, pois para se assegurar a libertação, é preciso convencer o espírito perverso a renunciar aos seus maus intentos, despertar-lhe o arrependimento e o desejo do bem através de instruções habilmente dirigidas com a ajuda de vocações particulares feitas no interesse de sua educação moral. Todos nós temos alguma coisa de bom, trazemos na nossa raiz algo de bom, somos filhos de Deus, somos criados por Deus. A gente pode desvirtuar uma certa parte do caminho, mas os espíritos, eles têm uma visão nossa muito melhor do que a gente, muito maior do que a gente pode imaginar. Que eles olham para a nossa aura, eles olham para nós e eles conhecem o nosso passado. Então, através desse estudo do passado, através desse estudo da aura, eles vão lá, eles sabem onde buscar algo que vai fazer com que esse espírito entre num processo de o quê? Que a consciência dele passe a falar mais alto, como falou a Sandra semana passada, que ela falou que lembrou o livro dos Espíritos, que a lei de Deus está na consciência, certo? Então ele passa a ter um processo assim, é quase que uma metamorfose, como aquela que acontece na lagarta, na borboleta, até ela virar a borboleta. Então ela vai, e é uma metamorfose. Então ele sabe aonde entrar ali. Tem uma passagem de um dos livros do André Luiz, que a pessoa vai tomar passe e ela é refratária ao passe. E aí, mas quando os espíritos começam a atuar nessa pessoa? Quando ela, num momento de, vamos dizer assim, de distração entre aspas, né? Ela se rende ela se entrega e pede ajuda. Então ela desce, deixa falar mais alto a humildade dela, e aí através daquela humildade, o que acontece? Eles passam a aplicar um passe efetivo, que faz o quê? Que faz com que haja mudança desse espírito, que haja mudança. Então que ocorra essa metamorfose, e através aí eles têm a intervenção, aí eles podem intervir nesse processo. E ele diz assim, dá-se o contrário, quando seduzido pelo espírito embusteiro, ele se mantém iludido quanto à qualidade da entidade que o domina e se compraz nas suas mistificações, porque então, em vez de ajudar, ele mesmo repele qualquer assistência. Nós temos que ter certos cuidados no processo. Por isso que eu falei que o processo desobsessivo é um processo bastante difícil, assim, é um processo que a gente precisa ter uns cuidados ali dentro. Porque os espíritos, nem tudo que um espírito fala é verdade. Nem tudo. Mesmo quando um espírito se diz um espírito superior, ele vem, ele dá a sua comunicação, nem tudo é verdade o que ele fala. Porque ele fala o quê? Ele fala o que ele traz no íntimo dele. Se nós formos buscar no livro, nos domínios da mediunidade, lá no primeiro capítulo dos domínios da mediunidade, o André Luiz vai junto com... Desculpa, eu não consigo lembrar agora o espírito que acompanha ele no livro, nos domínios da mediunidade. Ele vai assistir uma palestra do Albério. E o Albério dá uma palestra sobre mediunidade. E ele fala assim, que um espírito superior, ele vai se comunicar através de um médium. Ele usa até um exemplo assim, vou tentar falar o mesmo exemplo que o Albério usa no livro Nos Domínios da Mediunidade. Se você pegar uma pessoa, um selvagem, vamos dizer assim, selvagem não, desculpa, uma pessoa que está lá num campo, que ele
leve uma vida assim, que ele não tem estudo e tudo mais, que você tire ele lá ele chama de totem, então que você tire ele de lá daquele ambiente dele e traga para um centro espírita, e um sábio vai se comunicar através dele. Esse espírito quase selvagem, vamos dizer assim, esse homem quase selvagem, ele vai falar aquilo que ele sabe, do dia a dia dele. E o mesmo acontece quando um espírito que vem lá, que tem que tem boa vontade, que trabalha, mas ainda não é um espírito evoluído, ele vem falar através de um sábio, de um médium que é um sábio. O que acontece? Ele faz esse médium falar, ele fala aquilo que é corriqueiro, do dia a dia dele. Ele vai falar do gado, da pastagem, daquele dia a dia dele lá, da tribo dele, das coisas da tribo. E o caso contrário, o que acontece ao contrário, é que o espírito sábio vem falar através desse médium, e esse médium ele explica aquilo que ele pode, que ele tem como bagagem, porque nós precisamos de uma certa bagagem, de um certo estudo, bagagem, para podermos dar a nossa comunicação. Então a gente precisa estudar. Nós precisamos entender a mediunidade, para a gente poder entender também entender essas comunicações desses espíritos. E nem todas essas comunicações são verdade. Às vezes é uma verdade para o espírito que está se comunicando. Então, cabe o quê? Cabe a sala onde ocorre a desobsessão, a sala onde ocorre discutir a mensagem. Eu não vejo problema nenhum, Allan Kardec fala aqui, eu não vejo problema nenhum que se discuta uma mensagem que ocorre no final de um trabalho mediúnico. Pode ser discutida, porque nem tudo que os espíritos falam é verdade. Eles têm as verdades deles também. E muitas vezes ele quer se comunicar, nós temos as nossas verdades, eles têm as verdades deles também. E eles se comunicam. Então a gente precisa passar pela nossa razão, precisa passar pelo nosso conhecimento, pelo conhecimento das pessoas que estão ali, e nada impede que se discuta uma mensagem que o espírito dá. No caso do espírito obsessor, aí você vai ver que na conversa, o bom senso vai mostrar para você que esse espírito está tentando dar criando uma confusão. Se você entrar na dele, se você entrar nessa confusão que o espírito cria, o que acontece? Nós estamos com os espíritos superiores, os mentores, os dirigentes espirituais, todos por ali. Mas existe uma coisa que se chama livre-arbítrio. Existe aquilo que a gente chama de livre-arbítrio, e ocorre o quê? Ocorre que você entra naquela conversa, como Allan Kardec está dizendo aqui. Você entra naquela conversa e o espírito te passa para trás, vamos dizer assim. E você cai no canto da sereia. Eu gosto de fazer essa analogia, porque é boa assim, é o canto da sereia. Nós precisamos tomar cuidado com o canto da sereia, com aquilo que nós lemos. Tudo tem que passar pela nossa razão. Não é que estou falando que nós devemos ser céticos, não acreditar em nada, não. Você precisa passar pela nossa razão. Nós temos que ter também a nossa emoção, a nossa bondade à frente, o amor à frente dos trabalhos, óbvio. Isso dispensa eu fazer esse tipo de comentário. Senão dá a impressão que eu sou um cético, uma pedra que não acredita em nada. Não é assim. Mas tudo deve passar pela nossa razão também. E passando pela nossa razão, pela discussão do grupo, por levantar trabalhos e livros que já foram escritos, por levantar mensagens, tudo mais nós vamos observar, e nós vamos nos aprimorando como médiuns também. Nós vamos nos aprimorando como médiuns, porque isso faz parte da educação mediúnica, a comunicação dos espíritos que são assim, que estão em evolução, daqueles espíritos mais atrasados, vamos dizer assim, e faz parte também deixar o mentor,
o seu mentor ou um espírito trazer uma mensagem. Mas essas mensagens, a gente conhecendo o caráter das mensagens dos espíritos superiores, nós mesmos, na nossa própria razão, nós vamos observar o que está sendo falado. Os espíritos, por exemplo, não ficam com elogios, eles não vêm para elogiar, parabéns, vocês são ótimos. Eles não fazem esse tipo de coisa. Por quê? Porque eles não perdem tempo. Porque nós estamos dentro do processo de trabalho. Os espíritos não vêm com conversas frívolas, falando, olha, vocês têm que fazer não sei o que, fazer não sei o que lá. Não, ele vem, dá a mensagem dele e dá o recado dele e vai embora. E ele passa o recado dele. E aquela mensagem fica gravada para nós. Mas isso tudo é um exercício. A gente tem que deixar esse exercício faz parte da condução da nossa atividade mediúnica. E Allan Kardec continua aqui. O estudo, isso é imprescindível. Sem estudo não é impossível. Ainda que a gente tenha dificuldades no trabalho, que a gente tenha dificuldade na leitura, uma leitura em grupo, um estudo em grupo permite que abra a mente da gente para uma série de coisas. Então ele diz assim aqui, chegando já no final, antes da prece, dá-se ao contrário, isso já li, é o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Isso é uma palavra, um parágrafo, é uma frase, desculpa, que Allan Kardec está colocando aqui, que é de suma importância. O orgulho, a vaidade, o personalismo, isso deve ser afastado absolutamente da nossa vida. Absolutamente. Absolutamente da nossa tarefa mediúnica, da nossa tarefa dentro do centro espírita, da nossa tarefa no trabalho. Personalismo nos leva à fascinação. E quando nós entramos na fascinação, como diz Allan Kardec aqui, é a pior das mediunidades. Eu tive a oportunidade, acho que muitos de nós tiveram a oportunidade de escutar a doutora Marlene, a Magali e o Paulo falando aqui sobre a fascinação, que é uma das obsessões mais cruéis, que leva o indivíduo a achar que ele está assim, e aí começa uma confusão danada. Vem uma confusão danada. Vem um verdadeiro tsunami. É um tsunami que vem em cima do médium e de outras pessoas, que passa a trazer a discórdia, passa a trazer uma série de coisas. Nós temos que nos enxergar como trabalhadores da casa. Trabalhadores da casa. Independente das nossas funções administrativas dentro da casa. Que o Emmanuel fala também que é preciso haver uma hierarquia dentro da casa espírita, porque senão vira uma baderna. Então, precisa haver a hierarquia? Precisa ter eleição, etc, etc. Mas nós somos trabalhadores da casa. Quando nós nos colocamos, deixamos o nosso personalismo falar à frente dos nossos ideais, do nosso coração e da nossa... Aí descambou o trabalho. Então é preciso ficar bem alerta. E ele diz assim, ver o Livro dos Médiuns, capítulo 23. Então nós vamos procurar o Livro dos Médiuns lá no capítulo 23 e vamos ver o que fala sobre a fascinação. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar da ação contra o espírito obsessor. A prece, o amor, a gente observa esses espíritos, como eles atuam no processo desobsessivo. Como eles atuam. Nós vamos encontrar lá o Gúbio fazendo um trabalho braçal, porque ele vai para uma cidade, ele volta da outra cidade, e um trabalho espiritual de um valor inestimável. Vale a pena ler o livro Libertação, porque o André Luiz ele traz ali um monte de conceitos, ele fala sobre hipnose, ele fala sobre os ovoides, ele traz um monte de coisas que até então não se falavam.
e ali dentro tem uma série de conceitos que valem a pena ser lidos. E o Gubbio, ele faz um verdadeiro, durante todo o processo do livro, e ainda ele auxilia outros vários casos lá de desobsessão, não só o da Margarida, mas ele faz um verdadeiro planejamento, um verdadeiro, eles têm um trabalho ali muito grande, um espetáculo de trabalho. Ele começa pelo obsessor, aí ele vai livrando todos os obsessores, ele vai tirando todos os obsessores. O objetivo é o Gregório, que é o objetivo primeiro, que é onde ele vai primeiramente para sentir o clima lá da cidade, que ele é o chefão da cidade lá. E aí ele vai, aos poucos, ele vai tirando os obsessores. O Saldanha, ele vai até onde está o filho do Saldanha, que estava preso injustamente, cuja esposa suicidou-se por conta da prisão injusta. A mãe estava doente e também estava desencarnada, as duas desencarnadas em cima daquele espírito que já estava preso na penitenciária, lá na cadeia. E aí ele vai e ele começa a ajudar aqueles espíritos e por aí vai. Ajuda um, ajuda outro, liberta um, liberta outro. Por isso que o livro se chama Libertação. Que ele vai libertando, pouco a pouco ele vai libertando todos os espíritos até chegar no final, que é o objetivo, é o Gregório. É um livro fantástico. E a mãe, né? A mãe auxilia... Com auxílio. Aí, tudo isso o Gubbio faz sob a supervisão também da Matilde, que é um espírito de alta hierarquia, mas aí a Matilde vem no final para fazer aquele rearranjo da vida do Gregório, enfim. Aí vale a pena a gente ler o livro, que é um livro muito bonito, e termina de uma forma assim, bastante interessante. Ali a gente aprende um monte de coisa. E Allan Kardec, ele fala no final aqui a prece, as preces, vai ficar a prece traçando de novo. E as preces, porque são 3. Então nós vamos encontrar aqui vários tipos de preces. A prece para o obsedado proferir. Eu estou sofrendo uma obsessão e eu vou fazer essa prece. Eu estou fazendo por uma pessoa que está sofrendo uma obsessão. E eu vou fazer por um espírito obsessor. Então são várias preces para várias situações. Várias preces para diversas situações. Para o obsessor fazer, pelo obsedado fazer, pelo obsessor pelo obsessor e pelo espírito obsessor e pelo obsedado, certo? Então, ele começa assim: meu Deus, pelo obsedado, proferir. Estou sofrendo a obsessão, eu vou proferir a prece. Olha quantos ensinamentos nessa prece. Meu Deus, permiti aos bons espíritos me livrarem do espírito malfazejo que se ligou a mim. Se é uma vingança que ele pretende exercer, em consequências dos males que eu lhe teria feito outrora, vós permitistes, meu Deus, que eu sofro por minha própria culpa. Possa o meu arrependimento me fazer merecedor do vosso perdão e da minha liberdade. Mas seja qual for o motivo, suplico a vossa misericórdia para ele. Nós estamos fazendo uma prece, o obsedado está fazendo uma prece por quem? Pelo obsessor. Porque o fato de eu reconhecer que eu cometi um erro já é um passo, mas a dívida ainda está junto comigo. Não significa que o fato de eu me arrepender ou da minha consciência falar mais alto e eu me arrepender não significa que que eu me livrei da minha dívida. Facilitai-lhe de fazer Senhor. Mas seja qual for o motivo, suplico a vossa misericórdia para ele. Facilitai-lhe, Senhor, a senda do progresso, de que se desviou pelo pensamento de fazer o mal. Possa eu, do meu lado, retribuindo-lhe o mal com o bem, encaminhá-lo aos melhores sentimentos. Mas sei também, ó meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornaram acessíveis
às influências dos espíritos imperfeitos. Dai-me luz necessária para reconhecer e afastai, sobretudo, o meu orgulho que me torna cego dos meus defeitos. Como deve ser grande a minha indignidade, para que um malfazejo me possa dominar. Fazei, ó meu Deus, que este golpe desferido na minha vaidade me sirva como lição para o futuro. Que ele me fortaleça na decisão de me depurar pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de que possa opor daqui por diante uma barreira ao ataque das más influências. Nós vamos reparar que nessa frase, o que o Allan Kardec fala aqui, que ele me fortaleça na decisão de me depurar pela prática do bem. Pela prática do bem, que é fundamental para nós a prática do bem, a prática da caridade. Sem a prática da caridade, sem as preces, a prática da caridade, o tratamento do passo e tudo mais, que é um conjunto, mas a prática do bem tem um peso aí bastante forte nesse processo de desobsessão. Da caridade e da humildade, a fim de que possa opor daqui por diante uma barreira ao ataque das más influências. Senhor, dai-me a força de suportar esta prova com paciência e resignação, compreendendo que, como todas as demais provas, ela deve contribuir para o meu adiantamento, se eu não comprometer os seus resultados com as minhas lamentações, pois ela me oferece uma oportunidade de demonstrar a minha submissão e de praticar a caridade para com o meu irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me tenha feito. Eu perdoo o mal que o Espírito tem feito por mim, mas eu peço perdão, sobretudo, ao mal que eu causei a ele. Porque nós vamos encontrar nas salas de desobsessão, na sala de orientação mediúnica, lá de estudo mediúnico, na sala de desobsessão, nós vamos encontrar aquele espírito que você fala para ele: olha, deixa esse nosso irmão, procura cuidar da sua vida, mas existem dois casos. Um ele fala assim: escuta, mas espera aí, quem fez o mal não fui eu, quem praticou o mal não fui eu. Quem praticou o mal foi ele. Então tem que haver um acordo entre obsessão e obsedado. Que não é só chegar lá e falar: olha, vai embora, meu amigo, etc, etc. Não. Afinal de contas, quem praticou o mal? Ele está tendo uma reação de uma ação. É a consequência de um ato dele, daquele espírito. Então ocorre isso. E outro caso é quando o espírito chama a atenção do orientador, do médium esclarecedor. Ele diz assim: olha, você está vendo de uma maneira, você está vendo de um foco, de um outro foco. Não é bem assim a coisa. Também, ele fala assim. O que acontece aqui? Não sou eu que estou obsedando ele. Não sou eu o obsessor. Ele que não me deixa em paz. Ele que me chama continuamente e me atrai continuamente. E aí é feito um trabalho para fazer com que esse espírito não receba mais esse pensamento desse médium, esse pensamento dessa pessoa que está sendo obsediada. É feito um trabalho onde pelo menos possa separar por instantes, lá ele possa não receber todo esse pensamento, toda essa vibração. Então são casos que a gente vai aprendendo ao longo da prática no trabalho mediúnico. E é através da prática do trabalho. Por isso que eu acho interessante, algumas pessoas elas falam pra gente assim: bom, eu já trabalhei um tanto tempo na sala de educação mediúnica, de desobsessão, então agora eu acho que já está na hora de eu parar. Porque eu já vi todos os casos, já ajudei, já fiz uma coisa, outra. Não. Cada semana, cada trabalho que é feito na orientação mediúnica, no trabalho mediúnico, há um aprendizado
é um aprendizado constante. As salas de desenvolvimento mediúnico são de um aprendizado constante. Todas as pessoas que entram, que conversam com a gente aqui no Grupo Espírita, que sabem que tem tantas salas de desenvolvimento mediúnico aqui dentro dessa casa, falam, nossa, que beleza de trabalho que vocês fazem, porque não são todas as casas espíritas que fazem, algumas se dedicam ao estudo, mas o trabalho que é feito dentro das salas de desenvolvimento mediúnico é um trabalho de hospital, é um trabalho de um hospital do nível do hospital das clínicas, vamos dizer assim, se a gente quiser fazer uma comparação aqui com os hospitais. De um hospital que atende milhares de pessoas que vêm de diversos lugares todos os dias. Então, isso é importante a gente ter em mente, não como orgulho, mas como compromisso de trabalho. Eu gostaria de lembrar a todos, agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser fazer algum comentário, antes da gente encerrar, de lembrar a todos do Natal Iluminado. Nós estamos fazendo uma campanha, são 700 famílias que vão ser atendidas, 3.000 pessoas, 1.500 crianças, vão ser distribuídos 15 toneladas de alimentos e um trabalho gigantesco que é feito para atender essas famílias carentes. Elas estão sendo atendidas lá no lado do Alvorecer, Marlene Nobre, lá em Diadema. Elas estão passando por uma triagem, são famílias que passam por uma triagem, não é assim uma coisa fortuita, é um trabalho todo que é feito durante todos esses anos, famílias que a gente acompanha as crianças na evangelização infantil, acompanha as mães no clube de mães, acompanha essas famílias que vêm de fora e são atendidas lá no serviço social, acompanha a terceira idade, porque essas famílias que já foram atendidas já estão na terceira idade, então tem a terceira idade também, a melhor idade, lá como falam, estão sendo atendidas, as avós estão sendo atendidas e assim por diante. Então, a todos aqueles que desejarem participar, os folders estão aqui, é um trabalho bem... tem toda a explicação aqui dentro no folder, toda a explicação aqui atrás, como pode ajudar, a quantia que pode doar para ajudar nesse trabalho. E se quiser conhecer o trabalho, no dia 10 de dezembro vão ser entregues essas sacolas para as famílias carentes. E se quiser conhecer como é feita a triagem, todos os sábados, a partir de agora, estão sendo feitas as triagens. Inclusive esse sábado que é, vamos dizer assim, no meio de um feriadão aí, nós vamos trabalhar lá, e então estão todos convidados a participar do trabalho lá em Diadema, com esses preparativos para o Natal, esses preparativos para atendimento às crianças. Quero agradecer também, em nome da diretoria do Grupo Espírita Caibachuto, a presença das pessoas no almoço fraterno. A gente sempre esquece de agradecer, né? Fala do outro, que o outro vai ser dia 4 de dezembro. Nós vamos ter o almoço de Natal, o nosso último almoço do ano, dia 4 de dezembro, e agradecer a presença de todos no almoço que ocorreu sábado passado, domingo passado, desculpa, que foi um sucesso. Tivemos lá uma tarde muito agradável e convidamos a todos para o próximo almoço, que será no domingo 4 de dezembro. Obrigado, e se alguém quiser fazer algum comentário, nós estamos à disposição aqui para atender. A Sandra e o Paulo estão à disposição agora para atender, que eu vou subir. Literalmente você vai subir.